Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o fuso horário que estiver a ver o nosso programa. Está a começar o programa A Mesa do Debate no Avivamento. Louvar a Deus pela sua vida, a ti que está neste momento conectado a nós. Também quero aproveitar este momento para louvar a Deus pela vida do nosso pai, do nosso líder, do nosso reverendo Filipe Scamisse. Também louvar a Deus pela vida de nosso pastor internacional, falo-vos de Márcio Araújo, que está neste momento em Brasil. Está a começar o nosso programa. Desde já quero apresentar os meus convidados, que é o nosso painel de hoje. Deste lado do meu esquerdo, pode se apresentar em nome de Jesus. Graça e paz, o meu nome é Gil Sebastião Carimo. Eu louvo a Deus por me conceder esta graça de eu estar em pé sobre a terra. Eu agradeço a Deus por me colocar no meio de uma liderança muito incrível, que temos como presidente o Filipe Scamisse, nosso líder sobre esta casa, nosso pai espiritual, e nossa mãe Sandra, nossa visionária, que tem nos contemplado com a grande graça de Deus. E no exterior temos nosso Márcio Araújo, com grande gara, está nos dando uma visão, está nos dando uma revelação enorme. E a sua esposa Raquel, é tudo Deus, tudo Deus. Graças a Deus. Vamos para o nosso segundo especial convidado. Ele vai deixar o seu nome completo e vai deixar a sua aparição em nome de Jesus. Aleluia. Primeiramente eu quero louvar a Deus pelo fôlego da vida. E em segundo lugar, eu quero me apresentar, chamo-me Suspen Manuel Majunda. E quero louvar a Deus pela vida do meu pai reverendo, que se chama Filipe Scamisse, juntamente com a sua esposa, que é Sandra. Dizer que Deus continua vos abençoando grandemente em nome de Jesus. Mais uma vez, nós nos encontramos conectados dentro deste lugar e quero convidar a você que se encontra dentro deste lugar, dizer que sinta-se complementado por mim na bendita paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que esteja conectado e verá a maravilha do Senhor se movendo dentro da sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. O tema de hoje, o nosso programa hoje, estaremos a caminhar com o tema o valor da igreja. Mas antes disso eu quero pedir a todos que estão neste momento conectados a nós, a seguir a nossa página, a deixar um like aí no nosso vídeo, porque isso vai nos ajudar a crescer em nome de Jesus. Hoje estaremos a debater um tema realmente bastante interessante, que realmente mexe com a nossa sociedade, o qual que os meus convidados hoje estarão a esmiuçar este tema. Quero acreditar que você, que é telespectador lá em casa, você vai poder aprender e você vai poder realmente, a sua visão vai mudar depois deste programa em nome de Jesus, queremos acreditar. E o nosso tema hoje é o valor da igreja. Então, eu quero já neste momento passar a voz para o secretário Suspe, dizer que, secretário Suspe, como olha para o valor da igreja na atualidade? Aleluia. Amém. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Atos, no capítulo 2, no seu verso de número 46. Assim diz a palavra do Senhor: diariamente perseveravam unanimemente no templo, partilham pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o valor da igreja, ela parte na parte da obediência. Pois se o povo não ter a sabedoria e o domínio da obediência, é dificilmente do povo viver de uma forma unida, é dificilmente do povo viver de uma forma que agrade a presença de Deus. Pois nós conseguimos entender que aqui o povo vivia unanimemente. Quando se fala unanimemente, o povo vivia unido. O povo compartilhavam aquilo que eles tinham. Era dificilmente de você poder notar um pobre dentro de uma igreja. Era dificilmente de você poder notar alguém que não tivesse condições dentro de uma igreja. Mas hoje em dia nós temos notado essas diferenças na parte dos nossos irmãos. Nós conseguimos notar que tem certos irmãos que não têm condições. E nós que temos condições devemos poder apoiar essas pessoas. Nós vamos conseguir entender que esses andavam segundo
a palavra. Eles faziam o que os seus líderes lideravam para que eles pudessem fazer. Nós vamos conseguir entender que o povo sempre estava unido no partir do pão, na oração. O povo valorizava a oração. O povo valorizava a adoração. O povo valorizava a palavra de Deus. Quando eu falo na parte de valorização da palavra de Deus, é ouvir a mesma palavra, depois pôr em prática. Isso significa valorizar a palavra de Deus. Mas quando alguém ouve a palavra de Deus e não valoriza a mesma palavra, praticamente essa pessoa está a desvalorizar a palavra de Deus. E quando isso acontece, a pessoa não terá a possibilidade e a chance de poder herdar o reino dos céus. Então, eu quero convidar, amados irmãos, que estão nesse exato momento conectados conosco, dizer que você que vai para uma igreja, eu quero te fazer entender que tem certas coisas que você faz e pelo intermédio dessas coisas, Deus não se agrada. Você tem que mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de estar diante da presença de Deus. Nós vamos ver aqui o povo que vivia de uma forma unida, o povo que amava um ao outro, o povo que fazia de tudo para poder agradar ao outro. E hoje em dia é dificilmente de poder ver isso. Hoje em dia é dificilmente de poder ver um amado irmão a demonstrar o seu amor para com o seu outro irmão. E nós vamos conseguir entender que o amor está a se esfriar dentro de uma igreja. E nós devemos voltar ao primeiro amor. E ao primeiro amor está escrito no livro de Atos, no capítulo 2. Toda ela você vai conseguir entender o primeiro amor. Como o povo vivia. Como o povo seguia os mandamentos que os seus apóstolos ordenavam. Segundo a revelação do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ser mais longa. Graças a Deus, graças a Deus. Realmente está a ser uma bênção, telespectador, você que está lá em casa a nos ver. Obreiro Gildo, se nós olharmos para antigamente, nós podemos perceber que a casa de Deus ela possui um valor extremamente muito grande. Então, como olha para o valor, a valorização da casa de Deus na atualidade? Na sua ótica, como analisa nos dias atuais? Glória a Deus. Estamos a falar a casa de Deus como um templo de adoração, onde se encontra o povo de Deus. Então, a promessa que Deus fez pelo intermédio do profeta Joel, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, ele disse: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre vós. Então, essa profecia foi passada longo tempo e com o povo pacientemente esperando, se cumpriu no Atos 2, no capítulo 2, versículo 1. Por intermédio de esta obra de Deus que contemplamos a grandeza dele. E aqui na igreja não está excluído ninguém, homem ou mulher, todos fazem parte da obra de Deus, foram chamados para fazer a boa obra de Deus. Contemplamos mulher carregando o testemunho. No Novo Testamento nós carregamos mulheres meras, não foram como meras espectadoras, mas sim participaram nas obras. Não vieram só assistir, mas sim participar. Eles ajudavam no que deviam. Eles participavam com várias coisas. E que a palavra de Deus, que a igreja serve para unir o povo de diferentes línguas, nação, por intermédio de raça. A igreja é um lugar de edificação, por isso é necessário que a igreja esteja implantada em um determinado lugar. Estando lá uma igreja implantada, cria um modo de proteção para a sociedade que é abrangida pelaquela própria igreja. E ao redor da igreja, vamos dar um exemplo, como se fosse uma fortaleza, como se fosse um campo de treinamento, como se fosse um campo de treinamento. Então, contemplamos que o pastor, portador da visão de Deus, portador da palavra de Deus, tem como foco capacitar, tem como foco edificar a cada povo que vem à casa de adoração. O modo que ele veio vai ter que estar aqui para se transformar, poder alcançar uma nova coisa, um novo horizonte na vida dele. Ele vem por intermédio da palavra de Deus, do Espírito de Deus que convence a pessoa a seguir um novo rumo, uma nova vida. Então, observamos que não é só de
aparecer na casa e contemplar a grandeza de Deus e permanecer só, mas sim participá-la na cada obra. Então as pessoas vão sendo abrangidas com a palavra. A impactação da graça vem por intermédio da palavra da revelação que Deus dá a cada homem na casa de Deus. É por intermédio disto que eu posso. Graças a Deus, realmente. Vamos passar para o nosso secretário aqui. Secretário, neste caso nós estamos a entender que realmente a casa de Deus ela é muito importante. Então, eu quero perceber, eu não sei se estou a fazer entender, eu quero tentar perceber na atualidade aquele valor que nós podemos observar na antiguidade. Será que é o mesmo valor que está a ser realmente feita nos dias atuais? Será que o povo está a dar mesmo o valor em perfeitas condições? Será que o povo está a valorizar a casa do Senhor? Acerca dessa questão que você me colocou, eu quero te responder segundo a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 122. A palavra de Deus diz no verso de número 1, dizendo que alegrei-me quando me disseram que vou à casa do Senhor. Nós vamos conseguir entender que o rei, quando ele disse que, quando ele foi convidado, ele ficou alegre em ter ouvido que hoje eu vou à casa do Senhor. A primeira impressão que ele colocou foi que quando eu estiver na casa do Senhor, há solução. Tudo aquilo que eu preciso, vou poder encontrar. E hoje em dia nós temos visto as pessoas que vêm na casa do Senhor sem expectativa. Está vendo, hein? Sem expectativa. Eles vêm na casa do Senhor como se fosse que vão a um lugar que não tem importância. Eles já não conseguem valorizar a casa do Senhor. Nós vamos conseguir entender acerca da valorização da casa do Senhor na parte de vestuário. Hoje em dia nós podemos conseguir notar certos tipos de pessoas, quando eles se vestem para a casa de adoração, eles pensam que vão a um lugar onde se faz teatro. Eles pensam que vai a um lugar onde eles vão poder demonstrar a beleza que eles têm. E eles se esquecem que algo importante é poder buscar a Deus. É poder se entregar na totalidade diante da presença de Deus. O povo deixa tudo isso, vai à procura de outras coisas. Eu digo que o povo de hoje em dia, de fato, estão a fugir do propósito de Deus. Praticamente eles vão na casa de Deus com um propósito. Você vai conseguir notar, tem certas pessoas que vão na casa de Deus com o propósito de procurar o que é isso aí, marido ou uma esposa. Mas nós vamos conseguir entender que, para além dessas coisas, existe algo que é mais importante. E esse algo mais importante está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso de número 33. A mesma palavra ela diz que, pois em primeiro lugar busquei o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós conseguimos ver que o povo da atualidade está mais preocupado na prosperidade, está mais preocupado nas coisas carnais, e se esquece que, para além desta vida que nós temos diante desta terra, existe uma outra vida após a morte. Eu gostaria de realçar que o povo de Deus que vai na casa de adoração tomasse mais atenção nessa parte, que valorizasse mais a vida após a morte, pois essa vida durará para sempre. Nós vamos conseguir entender que esta vida que nós temos cá sobre a face dessa terra não dura para sempre. E tudo o que nós almejamos alcançar, não vamos conseguir levar no dia da nossa partida. Então eu gostaria de dizer para o povo do Senhor que colocasse em primeiro lugar o reino dos céus. Quando alguém coloca em primeiro lugar o reino dos céus, vai ter o entendimento de valorizar a casa de adoração. De valorizar a casa de adoração. Jesus. Amém. Obreiro Gildo, aqui o secretário tocou num assunto realmente muito interessante. Ele disse que salmista, lá no livro de Salmo 122, salmista ele expressa um sentimento de alegrar-se por estar na casa de Deus. E ele tocou num dos pontos dizendo que salmista ele se alegrou porque ele sabia que na casa de Deus havia resposta, havia a revelação para ele.
Então, ele tocou nos dias atuais, dizendo que nos dias atuais, muito mais o povo vai lá por busca de uma esposa ou busca de uma mulher. Então, como analisa nesse aspecto, nos dias atuais? Porque há muito tempo nós podemos perceber o sentimento salmista, que ele alegra-se por estar na casa de Deus. E os dias atuais, alguns, entre aspas, realmente não são todos, mas alguns vão à casa de Deus realmente porque querem se beneficiar, querem ter um marido, querem ter uma esposa. Então, como analisa este sentimento nos dias atuais? Bem, eu quero realçar que quando diz que o meu povo padece por falta de conhecimento, é realmente verdade. E quando se fala meu povo, não dá se dizer generalizando todo, mas sim contendo alguns que caem por falta de conhecimento. Algumas pessoas, quando não portam conhecimento da essência, o que é Deus, o que é adorar a este Deus, eles podem fazer esses deslizes na casa da adoração. Então, é por intermédio do idem que o povo faz, que exporta a palavra de Deus para povos, língua e nação. Então, é por aí quando começa a ter o conhecimento do que é Deus, do que é servir a Deus. E quando a pessoa não tem conhecimento disso, é difícil agir. Porque para alguém agir é preciso de uma revelação e ter o conhecimento. Por isso diz no livro Provérbio, a excelência da sabedoria, diz: se buscares as sabedorias com todos os seus bens, ou como busca os ouros, diamante, ouro e prata, você encontrará. Uma busca vem depois de uma revelação. Você nota e reconhece que isto tem valor. E quando reconhece que ter Deus em minha vida tem um valor, que a salvação é a vida eterna, as pessoas vão buscar com garra. E sem esta garra é difícil se demonstrar na vida deles. É necessário que portem uma visão. É necessário que portem uma revelação. Então o idem atua ali mesmo. É o idem que vai atuar nessas pessoas. Porque tem gente que vê alguém aí na igreja, é convidado: irmão, vamos na igreja, como um vizinho. Vamos. Chega na casa da adoração, ainda não tem lá uma socialização com o povo. Ele chega, fica acanhado. Ao ficar acanhado, observa, outros a orar, outros a buscar. Ele, depois daquilo tudo, começa a acostumar-se a passar mais tempo lá. E vai ser dada uma revelação da parte dos homens de Deus, obreiros e líderes de jovens. Vai capacitar esta pessoa. Por isso a casa da adoração é um lugar de capacitação. Sem esta capacitação é difícil as pessoas estarem prontas para cada batalha. Por isso eu disse no começo que a casa da adoração é como se fosse um quartel. É preciso lá ter formadores. E esses formadores são como pastor, são como presbíteros, são como operadores, diáconos. Eles, portando conhecimento, vão disponibilizando as pessoas. Sem este conhecimento é difícil as pessoas terem uma credibilidade, terem um foco, porque diz: nós somos espelhos, a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos espelhar a glória de Deus. Como vai alguém espelhar a glória de alguém que não tem conhecimento? Por isso no livro de Romanos 10, a palavra diz: como invocarão em alguém que não conhece? É preciso um conhecimento, é preciso alguém portar uma revelação, dar a conhecer a eles. E passarão a engajar aquilo nos seus corações. Portarão a palavra de Deus, portarão o nome que dá salvação, que é Jesus Cristo. Diz: se clamarem no meu nome, terás a salvação. Então como vão clamar aquele que não conhece? É difícil. Por isso eu digo que a casa de Deus é como se fosse um quartel de formação. É preciso estar capacitado para isto tudo. Depois de descrever porque é como um quartel-general. Porque estamos sempre numa batalha espiritual. Eu vou dar a palavra mesmo. Não, pode continuar. Neste caso, você acha que o povo que vem em busca de outras coisas que não tem, como posso dizer, que não tem a relevância, é por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento, sim. Quando alguém tem conhecimento, sabe lidar com as coisas. É difícil alguém tropeçar contendo conhecimento. Diz que por o ímpio, o caminho aos olhos dele é bom. Aos olhos dele é bom. E não sabe que aquele caminho leva à perdição ou à morte. Tá vendo? Por isso dizem que estando o tolo ou o prudente, sendo avisado o prudente, ele se desvia. Um tolo, mesmo tendo a revelação de alguém, ele continua na mesma. Então este prudente que é avisado que esta rota que tu levas te leva à morte, ele retorna porque foi dado um conhecimento, mas ele seguia aquele caminho. É difícil alguém desviar-se do mal sem portar um conhecimento, uma visão da além. Por isso os homens de Deus são atalaia. É para isso que foram chamados, para exercer a função de Deus neste lugar. Graças a Deus, realmente estamos a aprender tanta coisa aqui neste lugar.
Realmente creio que está a ser uma bênção também para todos que estão neste momento a nos verem e estão conectados a nós. Secretário Suspe, o obreiro Gildo tocou num assunto muito interessante. Ele disse que se há povo hoje em dia, dias atuais, que vai à igreja em busca de outras coisas que não tem qualificações da parte de Deus, é por falta de conhecimento. É porque realmente mesmo a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, mais ou menos, como analisa este comentário, ou neste caso, como analisa este processo daquele que sai de casa para a casa de Deus em busca de outras coisas, a não que seja o reino de Deus, até porque a Bíblia nos diz, nos recomenda que temos de buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas vai poder responder isso assim que nós voltarmos do nosso... Administrar a sua casa, administrar a sua esposa, administrar a sua família. O Senhor tem chorado consigo de noite. Quando você diz que isso não me alegra, isso não me alegra. Marido, que enfrenta naquela área, naquela área, Jesus Cristo já pode responder. Filha, eu te dou a provisão para você arrumar aquela casa. Eu te dou a provisão para as coisas começarem a andar. Eu te dou a provisão. Receba agora, receba agora, receba agora. Organiza a sua casa pela visão. Me faz chegar de cada maneira. Pode a visão. Obrigado, Jesus. Senhor, a batalha que essa mulher tem levado, hoje é ponto final. Senhor, mais uma salva de palmas para Jesus. Glória! Ai, ai, ai. Temos que ficar agora a árvore nas mãos
Glória! Estamos de volta depois do nosso breve intervalo. Desde já eu fui ao intervalo e eu questionava o secretário SUSPE, perguntava-lhe como analisa, segundo o comentário do obreiro Gildo, disse que o povo pressa por falta de conhecimento. Então, como analisa para aquela pessoa que sai de casa, vindo à casa de Deus, desvalorizando a casa de Deus, vindo em busca de outras coisas banais? Como analisa? Aleluia. Mais uma vez eu gostaria de responder essa questão baseando na palavra do Senhor que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, no seu verso de número 2. Assim diz a palavra do Senhor: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós vamos conseguir entender que quando nós estávamos no mundo, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. E agora que nós já aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, nós fomos dados algo para nós poder fazer. E nós vamos conseguir entender que pelo intermédio disso, é pelo intermédio da obediência que nós vamos conseguir alcançar as certas coisas que nós precisamos. O povo de hoje é dificilmente de poder alcançar certas coisas dentro da presença de Deus, é pelo intermédio de não obedecer. O povo ouve sim a palavra de Deus, mas por não obedecer a mesma palavra, tem passado pelo sofrimento, consequências. E quando o povo tomar a decisão de voltar para Deus, reconhecer que falhei, reconhecer que sou um pecador e tomar uma nova decisão em querer seguir ao Senhor e fazer a vontade de Deus, aí o Senhor abrirá as portas das bênçãos e poderá abençoar este povo e poderá abrir tudo aquilo que estava fechado diante da vida desse povo. Nós vamos conseguir entender que é pelo intermédio da obediência que nós vamos se aproximar cada vez mais de Deus. É pelo intermédio da obediência que nós vamos ter a conexão com o nosso Deus. E se o povo não obedecer a Deus, e se o povo não andar segundo com os mandamentos de Deus, é dificilmente de ser abençoado. É dificilmente de poder alcançar certas coisas que vêm da parte de Deus. Amém? Aleluia, graças a Deus. Vamos passar para o nosso primeiro convidado especial. Obreiro Gildo, segundo o comentário do secretário SUSPE, ele disse que o povo ouve a palavra de Deus. O povo realmente está a ouvir a palavra de Deus, mas o que faz com que haja essa desvalorização é a desobediência. Neste caso, como você vê esse aspecto? Concordo com o irmão painelista sobre este lugar, porque o profeta Samuel perguntou a Deus, disse: Senhor, o que te agrada mais? É o sacrifício ou a obediência? Disse: a obediência. Então, contemplamos que obedecendo se alcança várias coisas na vida. Nem só de sacrificar objetos para Deus, sem obedecer tudo o que manda, os preceitos que Ele manda, nós já conseguiremos algumas coisas. Então, eu tenho como exortação a palavra de apóstolo Paulo, uma das cartas de apóstolo Paulo para Timóteo, filho na fé.
ele diz no capítulo 4, verso de número 9 adiante, ele diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Diz: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo por quanto temos posto as nossas esperanças no Deus vivo, Salvador de todos os homens e especialmente dos fiéis. Ordene e ensine estas coisas. Eu vou pegar aí. Porque ele disse: ordene e ensine essas coisas. As coisas que são as palavras que estão sobre este lugar, os oráculos do Senhor. Então, é necessário que uma igreja verdadeira, porte a palavra de Deus. Porque este é como se fosse um guia para o povo. É como se fosse uma bússola no deserto. Então, portando a palavra de Deus, nos examinando as escrituras, não seremos enganados. Porque o povo, o que estava a dizer antes, o povo, o que recebe de testemunho é: eu recebi o filho, eu recebi trabalho. Por isso o povo porta o conhecimento infantil que indo na igreja vou ter trabalho, indo na igreja vou ter filho, indo na igreja vou ter marido. É como a mensagem chega ao povo. A mensagem chega ao povo do modo corte. Chega só: eu tive filho, não concebia, cheguei lá, concebi. Não porta a visão de explicar: eu orava dia e noite, eu buscava, eu jejuava. Não porta essa mensagem. Essas pessoas vão pegar essa parte, vai ver. No avivamento, alguém concebeu, não tinha filho, chega lá, pensa que chegou, está sedado. Não, tem um modo de busca, tem um tempo determinado, porque para alcançar algumas coisas é necessário um tempo de preparação. Por isso diz no livro de Romanos que é necessário que nos moldemos a nossa mente, é necessário que nos renovamos no modo de pensar diferente, agir diferente. Então, tendo os decretos, tendo a palavra, tendo ordenado essas palavras, e no verso 12 diz: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor e na fé, na pureza. Então, o apóstolo Paulo vai descrevendo o que é necessário para as pessoas serem vistas bem, como necessariamente os obreiros, os líderes. É necessário que portem essa decência para que o povo se espelhe, veja que a igreja lá é verdadeira, não só como templo, não só como uma edificação do modo material, mas sim nossa aparência, nós como vivemos, como portamos a palavra, como vivemos em santidade. É necessário que essas coisas possam estar conosco, possamos carregar os frutos do Espírito, contendo na palavra de Gálatas 5, versículo 23 ou 22 abaixo. É necessário que portemos essas palavras, é necessário que examinemos as escrituras sagradas para que tenhamos tudo de bom e agradável. Que o povo possa conceder a revelação do Espírito Santo. Graças a Deus. Já estamos na reta final do nosso programa, mas antes disso, deixa as suas palavras de despedida neste caso, depois vais responder esta pergunta: o que acha que tem que ser feita para haver uma valorização na casa de Deus, na sua ótica, e depois vai deixar últimas palavras de exaltação. Na minha ótica, é necessário muito ensino. É necessário muito ensino, é necessário muito acompanhamento espiritual para que as pessoas possam ter a revelação das coisas santas, das coisas que vêm buscar neste lugar. Porque não é só vir na igreja que obtemos materiais, mas veja só o que diz o apóstolo Paulo: diz que aquele que é instruído espiritualmente partilhe a metade do que você tem, que é dos bens materiais. Tá vendo? Então nós portamos essas visões, temos que ter sempre essas instruções, ter um pai na fé para nos instruir com tanta atenção e carinho, para que não possamos tropeçar em algumas coisas. Estando o Timóteo muito jovem, liderando uma igreja, e sem uma mulher do lado, é uma confusão, podemos imaginar nestes tempos agora, é uma confusão tremenda neste lugar. Então, devemos estar próximo do pai na fé para ser edificado. A casa de Deus é para edificação, o trabalho se faz lá fora evangelizando, propagando o idem que Jesus deixou na casa da adoração. Como despedida, eu deixo graças a Deus por minha família, graças a Deus por meus líderes, e agradeço a Deus por me proteger dia e noite neste lugar. Amém. Amém. Graças a Deus. Secretário Suspe, de forma de últimas considerações, o que acha que tem que ser mudado no povo para que haja valorização na casa de Deus? Depois vai deixar últimas palavras de exaltação. Amém. Amém. Algo que eu gostaria de dizer é que
o povo deve ser portador da palavra. Quando o povo ser portador da palavra, é tão facilmente o povo viver o propósito de Deus. E quando o povo não é portador da palavra, é dificilmente viver o propósito de Deus. Pois nós vamos conseguir entender pelo intermédio da palavra que está escrito no livro de João 14, no verso de número 6. Jesus vem dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós vamos conseguir entender que Jesus é o único caminho que nos leva para o Pai e para todas as coisas boas que Deus tem para nós. Amém? E sem mais longa, eu quero louvar a Deus e agradecer pela oportunidade que foi me dada diante deste lugar. E quero agradecer mesmo em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Graças a Deus, telespectador, nós louvamos a Deus por estar conectado a nós. Também queremos aproveitar este momento para podermos mandar um forte abraço ao nosso pai, ao nosso líder, que é o nosso reverendo Filipe Scamice. Também louvar a Deus pela vida do nosso líder, nosso presidente internacional, Márcio Araújo. É desta forma que nós fizemos o programa. Tchau, tchau. Shalom. Shalom.